Bom dia a todos e a todas e bem-vindos ao nosso podcast Vozes Negras, o podcast onde falamos tudo sobre as questões que realmente importam. Hoje vamos discutir racismo, desigualdade racial e os direitos da população negra no Brasil e no mundo. Para isso, convidamos três vozes inspiradoras: a socióloga professora Alana, o ativista Pedro e a empreendedora Ana Júlia. Vamos entender juntos os desafios e os avanços na luta contra o racismo. Então prepare-se para uma conversa honesta e transformadora. Vamos começar! Professora Alana, para começarmos, você pode nos ajudar a entender como o racismo estrutural se formou historicamente no Brasil? Claro, Davi, posso responder sim, mas primeiramente eu vou me apresentar. Olá a todos que estão nos assistindo e ouvindo, eu sou a professora Alana. E respondendo sua pergunta, a base do racismo no Brasil está profundamente enraizada nos mais de 300 anos de escravidão. A construção de uma sociedade baseada na exploração do trabalho negro e associada a ideias racistas criou uma hierarquia social que privilegiou os brancos. Essa herança histórica moldou as relações sociais no país, perpetuando desigualdades e preconceito. O sistema escravista deixou um legado de desigualdades que dura até hoje. A concentração de renda, a discriminação no mercado de trabalho, a falta de acesso à educação e à saúde de qualidade e a violência policial são apenas alguns exemplos que eu posso citar de como o racismo se manifesta nas instituições brasileiras. Após a abolição da escravatura, não foram implementadas políticas públicas efetivas para reparar os danos causados à população negra. A falta de políticas de reparação contribuiu para a manutenção das desigualdades e dificultou a ascensão social dos negros. João Pedro, você também mencionou o racismo estrutural. Como o ativismo tem promovido mudanças, há exemplos recentes que mostram esses avanços na luta antirracista? A desigualdade racial na educação brasileira reflete os desafios históricos enfrentados pela população negra e indígena no acesso a oportunidades e aprendizado. Acesso à educação básica e superior. A taxa de analfabetismo entre negros é de 7,4%, é mais o dobro registrado entre brancos, 3,6%, IBGE 2022. Apenas 18% dos negros chegam ao ensino superior, enquanto essa taxa é de 36% para jovens brancos. Além disso, escolas em áreas periféricas, frequentadas por alunos negros, enfrentam problemas como falta de bibliotecas, internet e materiais pedagógicos adequados. Jovens têm maior probabilidade de abandonar os estudos devido à necessidade do trabalho para completar a renda familiar ou devido à violência nas comunidades. No mercado de trabalho, os trabalhadores negros recebem, em média, 36% que os trabalhadores brancos em cargos semelhantes. Apenas 30% das pessoas pretas ou pardas ocupam cargos de gerência, apesar de representarem 56% da população, evidenciando assim a subrepresentação desses grupos em posições de liderança. Além disso, a taxa de desemprego entre pretos e pardos é de 14%, superior à média nacional de 11%. Esses números refletem a persistência de barreiras estruturais que limitam o acesso de pretos e pardos a oportunidades iguais no mercado de trabalho brasileiro. Bom, falando um pouco sobre a saúde, é um reflexo da barreira histórica no Brasil pela população negra e indígena no acesso de cuidados médicos de qualidade. Esses problemas se manifestam em várias formas. Populações negras e indígenas frequentemente têm menos acesso a serviços de saúde,
especialmente em regiões periféricas e rurais, onde a infraestrutura é limitada. Maria Júlia, você lidera uma comunidade e é uma empreendedora de sucesso. Pode nos contar sobre os desafios que enfrentou como uma mulher negra e como superou esses obstáculos? Bom dia, pessoal! Vou falar um pouco sobre os desafios do empreendedorismo para pessoas negras. Para os empreendedores negros, esses desafios são frequentemente maiores, por fatores como discriminação racial, menor acesso à rede de contato e a recurso financeiro, além da falta de representatividade em posições de liderança e setores chaves da economia. A discriminação racial se manifesta na dificuldade de inserção dos negros no mercado de trabalho, com uma taxa de desocupação sistematicamente superior. Mesmo representando mais da metade da população em idade de trabalhar, os negros constituem 65,1% dos desocupados. Entre os desocupados em trabalho desprotegido, entre a população negra, o índice era de 47,1%, mas entre as mulheres negras chegava a 47,5% e entre os homens negros a 46,9%. Em relação aos cargos de direção e gerência, mais uma vez, as mulheres negras têm um menor índice de ocupação nessas funções, que é o índice de 2,1. A minha jornada como empreendedora negra foi marcada por desafios, mas também por momentos de grande vitória. Acredito que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e comunidades. Não permita que o medo ou a dúvida impeça de alcançar seus sonhos. Você é capaz, você é forte, você é suficiente. João Pedro, você também mencionou o racismo estrutural. Como o ativismo tem promovido mudanças? Há exemplos recentes que mostram esses avanços na luta antirracista? A luta contra o racismo tem se intensificado ao longo das últimas décadas, com a mobilização sociais, mudanças legais e iniciativas culturais, desempenhando papéis fundamentais. Alguns exemplos de mobilização sociais é a Marcha das Mulheres Negras, que em 2015 milhares de mulheres negras se uniram em Brasília para exigir mais políticas públicas voltadas à equidade racial. A Marcha das Mulheres Negras é um exemplo claro de mobilização social que evidencia o racismo intencional, combatendo simultaneamente a discriminação racial e o sexismo. Algumas mudanças legais, também como a Lei de Cotas. A Lei de Cotas, que estabelece a reserva de vagas para estudantes negros, pardos e indígenas em universidades públicas, é uma das iniciativas legais mais importantes para combater a desigualdade racial. Ela visa diminuir o fosso educacional entre as raças e proporcionar mais oportunidades de acesso ao ensino médio superior. Algumas iniciativas culturais também é a cultura hip hop, o movimento afroturismo e cinema e o audiovisual. Também temos a literatura negra, a arte contemporânea. Professora Alana, o que você acredita ser essencial para reduzir a desigualdade racial no Brasil? Políticas públicas, educação ou algo mais? Bom, Davi, respondendo sua pergunta, na minha opinião, para reduzir a desigualdade racial no Brasil, é essencial uma combinação de ações, entre elas políticas públicas robustas, educação antirracista e mudanças no sistema de justiça. Tá, mas por que essas ações são importantes? Eu te respondo. Bom, as ações afirmativas que estão contidas nas políticas públicas robustas compensam as desigualdades históricas e abrem portas para que os negros e negras tenham mais oportunidades. A educação antirracista promove a conscientização sobre o racismo e combate o preconceito desde a raiz. E as mudanças no sistema de justiça garantem que todos sejam tratados de forma justa e igual perante a lei. Em resumo, a redução da desigualdade racial no Brasil exige um esforço em conjunto de diversos setores da sociedade,
mas com foco em políticas públicas, educação e justiça. E para você, Maria Júlia, quais iniciativas têm potencial para agregar mais pessoas negras? Bom, o acesso ao crédito é um desafio significativo para empreendedores negros, onde enfrentamos algumas barreiras. A discriminação racial é uma dessas barreiras, onde instituições financeiras podem ter preconceito contra empreendedores negros. A falta de histórico crediciário, dificuldade em obter crédito sem histórico anterior. Requisitos rigorosos, exigências de garantias colaterais e documentação excessiva. Juros elevados, taxa de juros mais alta do que para empreendedores não negros. Limitações de acesso, falta de agências bancárias em áreas predominantes negras. E vamos para algumas estatísticas. 22% das empresas negras são rejeitadas para empréstimo, contra 12% das empresas brancas. 70% das empresas negras dependem de financiamento pessoal para iniciar. 45% das empresas negras fecham devido à falta de financiamento. A valorização da cultura negra no empreendedorismo é fundamental para aspectos culturais. A preservação da identidade, o empreendedorismo como meio de expressar e preservar a cultura negra, a promoção da diversidade, inclusão de perspectivas e experiências negras em todos os níveis, reconhecimento de contribuições, valorizações das contribuições históricas e atuais da comunidade negra. O que eu quero deixar como mensagem é que empreender, sendo negro ou negra no Brasil, é um ato de resistência, mas também de grande impacto. Então a gente precisa continuar lutando por políticas públicas, por mais oportunidades e ao mesmo tempo celebrar nossas conquistas e nossa cultura, que estamos mudando de realidade. João Pedro, o que nós, como sociedade, podemos fazer para apoiar essa luta? A conscientização, o apoio a projetos de negros e o combate ao racismo no dia a dia são fundamentais para lutar contra o racismo. A conscientização ajuda as pessoas a entenderem o problema do racismo por meio da educação e debate. O apoio do projeto de negros fortalece as lideranças negras e dá mais oportunidades para essas pessoas, seja em empresas ou movimentos sociais. Já o combate ao racismo no cotidiano envolve combate a atitudes discriminatórias pequenas, como piada, e garantindo igualdade em diferentes áreas, como a educação e trabalho. Esses 3 pontos ajudam a criar uma sociedade mais justa e igualitária. Infelizmente o tempo voou e estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu quero agradecer imensamente à professora Alana, ao João Pedro e à Maria Júlia por essa conversa enriquecedora e estrutural que tivemos aqui hoje. E a você, meu querido ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar nessa reflexão tão importante. Não esqueça, a luta antirracista é um compromisso diário. Bom, gente, é isso. Nos vemos nos próximos episódios do podcast Vozes Negras. Até lá e bom dia.